Shalom, povo de Deus! Tudo na paz? Com você? Momento de pastoreio tem sua marca registrada de ser a agenda diária de Deus conosco pela sua palavra e também essa saudação, do Shalom, povo de Deus. E essa aqui é uma expressão hebraica, ela é certamente um desejo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração, guarde a sua mente, até o dia de Cristo. E essa paz que excede todo o entendimento, que é a plenitude da presença de Deus. Não é isso? Bem, você já nos conhece, muito possivelmente, e sabe que nós gostamos de louvar o nome do nosso Senhor aqui juntos. Vamos louvar? Mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus.
montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Que bênção, que privilégio louvarmos o nome do nosso Senhor juntos. E vamos nós já estamos em mais um novo livro das Escrituras, que é o livro de Neemias. Hoje nós já estamos no capítulo 2, então a gente já está inteirado de que momento é esse. Mas exatamente por estarmos ainda no início do livro, acho que vale a pena eu sintonizá-lo no momento histórico em que esse livro é escrito. Esdras, Neemias e Esther estão posicionados no mesmo momento histórico. Que momento é esse? É o momento do encerramento do cativeiro babilônico. Você há de se lembrar que Deus, como um pai que ama os seus filhos, ele vinha alertando os seus filhos, que é o reino de Judá, sobre a necessidade de se voltarem a Deus, de abandonarem tudo que não presta. E como um pai que ama, que não é indiferente aos maus caminhos dos seus filhos, Deus então os leva a esse que é um caminho de disciplina para proveito, de alerta para restauração. E eles então foram levados cativos para a Babilônia, 70 anos. Depois aí desse período, inicia-se com um decreto de Ciro, autorizando a volta do povo de Israel para Jerusalém, para Judá. E é curioso, porque da mesma forma que o cativeiro babilônico foram em 3 levas,
né, em anos distintos, até que ao final o templo é destruído e realmente há um cativeiro em que não há mais reino de Judá. O retorno, depois dos 70 anos, também é mais ou menos em 3 levas. Primeiro você tem Zorobabel, que volta nessa época do decreto do rei Ciro. Ele é da linhagem de Davi. Mas há uma série de problemas lá na terra, com o pessoal que está lá na terra. E aí, para a reconstrução, o povo desanima de Deus. Vão viver as vidas deles. Deus levanta aqueles profetas, Ageu, Zacarias, chamando a atenção do povo. Peraí, vocês vão viver a vida de vocês, fazer tudo para vocês, e deixando a vida de Deus, o templo de lado? Parem com isso. Então tem o livro de Esdras, que é um grande retorno com uma restauração espiritual. Então você tem Neemias, que é onde nós estamos. O que está acontecendo aqui? Como eu sinalizei, depois da primeira volta autorizada pelo rei por Ciro, e há uma série de conflitos, o templo, que era para ser reerguido, ali a cidade, ela fica em ruínas. E o livro de Neemias começa exatamente com esse relato. No capítulo 1, vem um irmão de Neemias que tinha ido em Jerusalém. Neemias, atenção, ele está na Babilônia, que agora é um reinado medo-persa, porque né, esses medo-persas, eles conquistaram a Babilônia, então eles agora que reinam. Então, antes que tinha sido lá Nabucodonosor, né, agora vai ser Dario, Artaxerxes, que são os reis medo-persas desse período do retorno aqui de Neemias para Jerusalém. Como eu dizia, Anani chega agora aqui na Babilônia e ele traz a notícia para Neemias. Neemias, eu estou no capítulo 1, só para a gente sintonizar. A situação em Jerusalém é gravíssima. No versículo 3 ele diz: estão em grande miséria, em grande desprezo. Os muros da cidade de Jerusalém estão derrubados, todas as suas portas queimadas. Olhando aqui para esse livro e para essa narrativa, eu fiquei com vontade de conversar com você sobre um tema. O que você faz quando você recebe terríveis notícias? O que a gente faz quando a gente lida com más notícias? Para mim, Neemias ensina aqui para nós muito a respeito do como responder às más notícias da vida. Ele também tem um grande ensino como você liderar diante de complexidades. E ao final, eu acho que ele é um retrato, um espelho de algo muito maior que acontece na plenitude dos tempos. Vamos lá? Bem, o que você faz quando recebe uma notícia? Nós temos aqui, no capítulo 1, assim que Neemias escuta muito bem sobre aquela terrível notícia, está todo mundo em miséria, profundo desprezo, muros derrubados, portas queimadas. O texto diz que, tendo Neemias ouvido essas palavras, ele se assentou, chorou, lamentou e jejuou e orou perante o Deus dos céus. Louvado seja Deus. Eu queria deixar esse ensino para o meu e para o seu coração. Queridos, a vida é imprevisível, inevitável, que notícias às vezes terríveis, mas difíceis, batam a porta da nossa casa. Neemias não tinha nascido em Jerusalém, porque afinal de contas o cativeiro não foi de 70 anos. Ele é aqui um adulto jovem, ele já nasceu no cativeiro, mas as notícias são da sua terra, são da sua ascendência, da sua família, e são notícias difíceis. E aqui eu queria dizer para você que Deus conhece a nossa estrutura e não há problema chorar. Não há problema o lamento.
Mas a Bíblia diz que talvez uma noite dure a minha tristeza, mas de manhã vem a alegria, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu acho muito interessante porque na dinâmica, Neemias responde à má notícia com tristeza, com choro, mas de repente esse lamento e esse choro, eles são convolados, convertidos em jejum e oração perante o Deus dos exércitos. Aqui tem uma grande lição para nós. Se de um lado não há problema a tristeza, a forma de nós lidarmos com as más notícias da vida tem que ser aos pés do Senhor. Essa expressão do jejum, eu gosto de pensar como uma didática para nós. Como assim, Roberto? O jejum é como se eu dissesse para o meu coração, para a minha alma e para o meu corpo: eu preciso mais de Deus do que o meu corpo precisa de alimento. O corpo precisa de alimento algumas vezes ao dia? Pois é, nós precisamos de Deus mais do que o nosso corpo precisa de alimento. E ele busca Deus. E talvez esse seja um dos principais elementos da resposta que o nosso coração precisa dar às más notícias. Então ele ora ao Senhor. E aqui é importante, conquanto eu esteja fazendo uma grande introdução aqui do capítulo 1, que eu diga como é que é o padrão da oração, né? Eu vou deixar para você ler, a partir do versículo 5, essa oração. Ele escuta a má notícia, mas é muito curioso, porque a resposta dele é uma oração que começa exaltando o nome de Deus. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus nos céus, o Senhor é grande e temível, o Senhor é que é o eterno. Queridos, é bonito. No meio das más notícias, nós precisamos lembrar para o nosso coração quem Deus é, seus atributos, seu tamanho. Depois ele diz na sua oração que Deus é um Deus de aliança e ele é um Deus de mandamentos verdadeiros e belos. É bonito isso. Ele fala da aliança de Deus, da misericórdia de Deus para aqueles que o amam. Ele fala da bondade de Deus com aqueles que amam os mandamentos do Senhor. Que coisa linda. E só por fim é que ele faz a sua petição. E a petição dele é o último versículo do capítulo 1. Me permitam aqui ler para vocês. Ele diz: então, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Concede que seja eu bem-sucedido e me dá mercê perante este homem. Naquele tempo eu era copeiro do rei. Ele termina dizendo: Senhor, põe a tua mão na minha relação aqui com o rei, que é o rei do mundo, é o rei Medo-Persa. Aqui na época de Neemias, já possivelmente Artaxerxes, o capítulo 2 diz que é o rei Artaxerxes. Querido, você ora assim, quando você recebe uma notícia. Deixa eu te fazer esse apelo. Sempre que você for orar, que seu coração estiver pequenininho, problemas notadamente em casa, ore lembrando quem Deus é, a magnitude, a majestade, o poder, a eternidade, a soberania, a misericórdia, o amor, a bondade, a fidelidade. Lembra de Deus na história, a sua aliança, salvando um povo, mandando o seu filho, derramando o seu amor, a sua misericórdia, encontrando você, preservando sua vida. Porque isso, em primeiro lugar, além de adorar a Deus e glorificá-lo, isso já vai sarando o coração. Então ele pede: Senhor, põe a tua mão no plano e no desejo que eu tenho de conversar com o rei. E aí, gente, entra o capítulo 2, deixa eu ir, que esse capítulo é bonito demais e eu quero caminhar com essas ideias de como nós respondemos às más notícias. Como eu disse, Neemias, ele era um alto funcionário do palácio. Veja que ele trabalhava na câmara interna, junto com o rei e a rainha. E ele tinha uma função de estrita confiança, porque os reis tinham sempre muito medo de serem envenenados, porque com a sua morte outro assumiu o reino. Então Neemias era aquele,
de tanta confiança, de tanta proximidade, que ele é quem experimentava ali a bebida, a comida, para que só após, estando tudo ok, sem veneno, o rei pudesse comer. E aí então diz o texto que uma vez posto o vinho, Neemias o tomou para oferecer ao rei. E o texto diz, ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei então me perguntou, por que você está triste, Neemias? Você está doente? Se você não está doente, deve ser uma tristeza no coração. E aí tem uma coisa muito bonita. O versículo continua dizendo que Neemias temeu sobremaneira. E Neemias respondeu para o rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, o que é que você me pede agora, Neemias? Eita pergunta! Imagina você diante do homem mais poderoso do planeta e dizendo o que é que você quer pedir. E aqui nós temos mais um outro segredo muito bonito. Porque ele está conversando com o rei, ele acaba de contar sobre as más notícias, o rei percebe que ele estava triste e o rei diz, pode me pedir o que você quiser. O que a Bíblia diz na sequência? Se você estiver aí no versículo 4 do capítulo 2 de Neemias, você vai ver. Diz assim, então orei ao Deus dos céus. Versículo 5. E disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, Jerusalém, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Estando o rei e estando a rainha sentado junto dele, me perguntou, quanto tempo durará a tua ausência? Quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, e eu marquei certo prazo. Gente, uns negócios aqui muito legais. Veja, o texto não dá margem a uma compreensão distinta. Eles estão no mesmo recinto, eles estão numa mesma conversa. O rei, então, sensibilizado com a tristeza dele, pergunta, o que você quer que eu faça por você? O texto diz, Neemias orou e respondeu, eu quero que me envies a Jerusalém. Ué, mas como assim, gente? Como é que foi isso? Como é que o rei faz uma pergunta e a Bíblia diz, Neemias orou e respondeu dizendo, quero que me envies a Jerusalém para que eu possa reconstruir. Essa é a oração mais de flash das Escrituras. Ligeira, rápida. Eu gosto demais disso daqui porque para mim, aqui nós temos um pouco de uma explicação do que é que significa orar sem cessar. Orar sem cessar é um princípio das Escrituras, está lá no Novo Testamento. Orar sem cessar quer dizer que é uma relação com Deus tão intensa que você está num link aqui tão direto, uma banda larga tão ampla, que nos segundos entre uma pergunta que lhe é feita e uma resposta que você vai dar, você está aqui. Deus, seja presente aqui agora. Deus, põe as palavras na minha boca. Senhor, me dê sabedoria para responder o que está sendo perguntado. É muito interessante porque o rei pergunta e o texto diz que Neemias ora, mas o texto diz que Neemias responde ao rei. Orar sem cessar. Ele tem a oração solene, ele busca o Senhor, mas preste atenção, a cada passo que a gente vai dar, nós precisamos estar com esse link com o Senhor. Às vezes é reduzido, você pode orar sem cessar dirigindo. Você pode orar sem cessar no meio de uma conversa com alguém. Você pode orar sem cessar em uma reunião importante que está acontecendo. Você pode orar sem cessar dentro de um consultório médico.
Você pode orar sem cessar no meio daquela crise organizacional da instituição que você trabalha. Você pode orar sem cessar no meio de uma discussão dentro de um banco com uma questão financeira complexa. Você pode orar sem cessar. Neemias ensina isso aqui para nós. Eu acho isso muito, muito legal. E então nós temos mais uma outra grande curiosidade. Porque o que Neemias pede envolve um comprometimento pessoal dele com o problema. Ele poderia ter dito para o rei que o Senhor pegue os engenheiros, que o Senhor mande os carpinteiros, que o Senhor envie batalhões ou tropas. Ele diz, me envia. Pode me enviar. Ele se compromete pessoalmente e essa é uma lição tão especial. Às vezes quando nós lidamos com broncas, más notícias, muitas pessoas têm um instinto de fugir, têm um instinto de ficarem indiferentes. Neemias ensina uma coisa aqui para nós. Se comprometa pessoalmente. Veja que tudo é regado à orientação de Deus, tudo é regado a direcionamento de Deus, tudo é regado a uma certa humilhação. Todavia, ele se compromete pessoalmente. Me envia. E ele tem um plano. Me envia para Jerusalém. Ele pede cartas para que ele leve aos governadores. Ele pede os materiais. Ele tem um plano feito muito interessante. Aqui nós temos mais um daqueles momentos que as Escrituras nos ensinam. Deus é soberano. Deus governa. Deus tem um propósito para o seu povo e a sua nação e a cidade santa de Jerusalém e para a reconstrução. Ele já tinha dito pelos profetas. Deus é soberano. Mas o verdadeiro servo de Deus, estimulado pela soberania de Deus, ele se entrega nas mãos de Deus para que ele haja, para que ele assuma, para que ele planeje, para que ele execute. É muito bonito. Quando você lê o texto, você vai ver, a partir do 7 diz que Neemias fala, se ao rei parece bem, me deem cartas para os governadores da além do Eufrates, para que eles me permitam passar. Também me dê cartas para Asaf, guarda das matas do rei, me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros, para a casa que eu vou me alojar. E o rei me deu. Veja, ele tinha um plano. E a minha pergunta vou lhe adiantar, Neemias vai e reconstrói. Quem que reconstruiu? Deus ou Neemias? Deus. Neemias. É Deus que está guiando, é Deus que abre as portas, é Deus que abre o coração do rei, é Deus que provê os mantimentos, mas é Neemias que está entregue, é Neemias que apresenta o plano, é Neemias que está regado pela unção e discernimento divino. Essa é uma coisa muito bonita das Escrituras. A soberania de Deus, ela não é um argumento para letargia, paralisia, preguiça. A soberania de Deus, ela é um grande encorajamento para sonharmos alto, para planejarmos, para partirmos para cima com uma certeza. Se as coisas acontecerem, é Deus que abriu as portas, é Deus que proveu o sustento, é Deus que trouxe a solução. E se as coisas se fecharem? É porque Deus fechou a porta. Então, diante das más notícias da vida, nós podemos sim planejar. Nós entregamos todos esses planejamentos nas mãos de Deus, mas nós estamos entregues, comprometidos pessoalmente para agirmos, fazermos e acontecermos naquilo que é a boa vontade de Deus. Porque quando é a boa vontade de Deus, nada segura, nada impede, e é o que aconteceu. O rei age conforme o pedido de Neemias e ele parte para Jerusalém com os mantimentos, com as cartas, com os oficiais, com o exército, com os cavaleiros. Tem uma curiosidade aqui, eu não posso pular, porque está nas Escrituras. O texto diz, no versículo 10, que duas pessoas ficam sabendo que o rei resolve atender o pedido de Neemias e prover sustento, pessoas, autorizações para que Neemias vá a Jerusalém para reconstruir os muros e o templo.
que o versículo 10 diz que acontece? Que duas pessoas se levantam contra. Está aqui, ó. Disto ficaram sabendo Sambalate e Tobias, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Querido, a vida é assim. Preste atenção no que eu vou dizer. Nós podemos estar entregues e confiados nas mãos de Deus, fazendo a vontade de Deus, sonhando os sonhos de Deus, vivendo para Deus. E inimigos se levantam, enfrentamentos aparecem. Isso pode acontecer. E esse Sambalate e Tobias, eles foram um problema na vida de Neemias, assim, durante bastante tempo. Então, não se assuste se em uma resposta regada à oração, comprometimento pessoal, oração sem cessar, planejamento de Deus, resposta de Deus, se tudo isso acontecer, não se assuste se afrontas, levantes, contras surgirem, porque a vida é assim. Então, o texto do capítulo 2 ensina para nós que ele chega a Jerusalém e ele tem uma sabedoria. Ele chega a Jerusalém não como um falastrão. Eu cheguei com carta do rei, eu vim fazer e acontecer. Ele chega com sabedoria, discrição. Versículo 11 diz: não declarei a ninguém aquilo que Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Cuidado, quando no afã de querer resolver algum problema que vem de uma má notícia, de uma péssima notícia, você chega em todos os lugares e você quer passar por cima de tudo e de todos, ou você fala com altivez, com arrogância, prepotência, com vaidade, isso depõe contra você. Neemias é um homem sábio. Ele chega a Jerusalém e ele chega com discrição. E ele quer entender bem tudo o que está acontecendo. O que ele faz? Ele mantém-se calado, mas ele sai com o animal dele e vai de noite percorrer toda essa região que está em miséria, que estão com os muros derrubados, onde está tudo assolado, onde está tudo queimado. E a narrativa do texto, a partir do 13, vai dizendo isso, que ele chega em lugares e ele vai vendo só assolação, as coisas queimadas, monturos que às vezes não tinha nem por onde passasse o cavalo que ele estava montado. Ele roda por toda aquela parte. No versículo 16, falando sobre essa descrição, diz que os líderes que estavam lá ainda não sabiam o que iria ser feito. Neemias queria colher informações, queria ter certeza para não estar falando com exaltação, com emoção, sem ter os elementos, a verdade e a constatação das coisas. Queridos, que prudência importante. Como é que você responde às más notícias? Nós já vimos. Você ora do jeito certo, né? Você planeja, você entra com comprometimento pessoal, você busca de Deus as provisões e meios para lidar com aquele problema. Você fica preparado, porque sabe que assaltos e afrontas vão existir, mas você ora sem cessar, mas você é discreto e sábio para colher todas as informações antes de sair fazendo. Ele agora viu com os próprios olhos. E então, ele chama todo mundo. E ele fala agora já do que ele viu no versículo 17. Estão vendo a miséria que estamos? Agora ele chama todos os líderes depois que ele constatou tudo. Vocês estão vendo Jerusalém assolada. Vocês estão vendo as portas queimadas. Venham, vamos nos unir. Vamos reedificar os muros de Jerusalém. Vamos deixar de ser opróbrio, de ser vergonha. E é muito bonito porque só agora no versículo 18,
Olha o que Neemias diz. E eu lhes declarei como a boa mão do Senhor estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram todos, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Queridos, tão bonito. Ele é o planejador, ele é o estrategista, ele se compromete pessoalmente, o rei dá cartas para ele. Mas quando ele, com sabedoria, confirma as informações, quando ele quer agora animar a todos, ele não fala, olha tudo que eu consegui, olha o rei que é meu amigo. Não. Ele diz, vejam como a boa mão de Deus abriu as portas para que eu estivesse aqui com vocês. Veja como a boa mão de Deus agiu na mente do rei para prover autorização que eu viesse, recursos e pessoas. Observem a boa mão de Deus. Queridos, e agora, com essa percepção, ele encoraja os outros. E ele consegue trazer no meio daquele lugar de assolação, de tragédia, ele consegue trazer ânimo. Por quê? Porque é alguém que busca o Senhor em oração. Porque é alguém que ora sem cessar para fazer as perguntas certas, os pedidos certos, responder adequadamente. É alguém que se compromete pessoalmente para atuar e se engajar nos caminhos de solução daquele problema. É alguém que não se paralisa com os levantes contrários quando ele sabe que está caminhando na vontade de Deus. É alguém sábio, discreto, que confirma as informações antes de sair falando. E é alguém que é usado para encorajar os desanimados com o argumento da boa mão de Deus guiando a história. Queridos, isso é um ensino espetacular. O texto termina dizendo que aqueles inimigos estão lá. O Sambalate e o Tobias, o capítulo 2 termina com eles de novo. Zombando, desprezando. A resposta de Neemias no versículo 20 é: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. E nós nos disporemos para reedificar a cidade e o templo. Louvado seja Deus. Que espetáculo de ensino para nós diante das más notícias da vida. Não se paralise com os enfrentamentos quando você está entregue nas mãos de Deus. Não atraia para você glória, exaltação, prepotência, altivez. Glória a Deus e a sua boa mão que está com você. Não seja assodado. Fale do que falaram com sabedoria, com discrição, confirme as coisas. Seja um agente de encorajamento dos outros. Não com os olhos em você, mas com os olhos em Deus. Ore sem cessar. A cada resposta que vai ser dada, a cada ação que vai ser feita. Querido, que ensino especial que nós temos aqui no capítulo 1 e 2 para a nossa vida pessoal diante das más notícias, não é verdade? Mas eu disse no início que além de aprendermos tantos elementos especiais aqui com o homem de Deus, que ele se entristece, mas ele ora do jeito certo, se compromete pessoalmente, ele usa, ele tem planos, os planos estão submetidos à vontade de Deus, ele entende que quando as portas se abrem é o Senhor, ele é sábio, ele encoraja os outros com a palavra de Deus, ele não se paralisa com os inimigos e os ataques, ele sabe que ao final é Deus quem vai dar bom êxito, mas que eles estão dispostos. Eu falei que isso daqui também mostraria um retrato, um paradigma de algo
muito maior que acontece na plenitude dos tempos. Deixa eu tentar explicar isso aqui para você. Quando você lê esse texto, você se identifica com quem? Tudo bem. Eu li esse texto aqui olhando para Neemias como um homem de Deus e trazendo lições para nós sobre como nós podemos ser pessoas de Deus em meio a más notícias, para ser agentes de bênção, de ação, de disposição com o êxito de Deus. Mas quem você se identifica nesse texto? Eu vou responder para você com quem é que eu sinto que eu mais me identifico. Talvez eu mais me identifique com todos esses que estavam lá em Jerusalém, desanimados, paralisados, sem força, sem ação, com vozes contrárias em volta, preocupado, sem saber direito o que fazer. A situação em Jerusalém era de miséria, de assolação. E se eu me identificar com esses que estão ali em Jerusalém, nesse marasmo de vida, eu olho para o texto. E o texto tem uma resposta. O que é que gente que está em um lugar assolado, gente que está em situações de marasmo, de complicações, de enfrentamentos, o que essas pessoas mais precisam? O texto diz, elas precisam de alguém que saia do seu lugar, mesmo sem você merecer. E essa pessoa, saindo do seu lugar de glória, do palácio, ela vem até onde você está, trazendo os recursos que você não tem, trazendo o poder que você não tem. Para quê? Para te encontrar. E te encontrar para te resgatar dessa incapacidade de resolver sozinho a sua vida e a sua história. E o que essas pessoas mais precisaram é o que aconteceu. Neemias sai do palácio, indo falar com o rei, correndo risco, porque o rei tinha poder sobre vida e morte de qualquer pessoa. Se o rei ficasse abusado com essa ideia dele de querer ir embora para outro lugar e reconstruir, ele poderia mandar prender. Mas Neemias corre o risco. Mas ele vem, e ele vem com recursos, com poder e com condição para encontrar esses que não tinham esperança. E ao fazer isso, ele resgata ao se unir com eles. E uma grande obra é realizada, porque este veio. Que história é essa? Eu vou dizer para vocês, séculos depois de Neemias, um outro, muito maior que Neemias, deixou o seu trono, deixou a sua glória e veio até nós, quando nós não merecíamos e quando nós não tínhamos a menor condição de resolver a nossa vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas ele veio, e ele veio e constatou a situação do homem em pecado. E após constatar a situação, ele vem e se une a nós. E nos chama para, com os recursos dele, com o poder dele, na vontade de Deus, nós vivamos novidade de vida. Reconstruamos a nossa história, a nossa casa, a nossa vida. Querem saber o nome dele? O nome dele é Jesus.
Queridos, olha como cresce o texto. Essa narrativa, ela é uma sinalização de como é o processo de salvação. Aqueles que são chamados como eleitos de Deus, que estavam numa Jerusalém assolada. E como diz o profeta Ageu, eles estavam envolvidos só com as suas casas, com a sua vida, mas a relação deles com Deus estava esfacelada. Eles precisaram de um Salvador. Neemias, que sai do palácio, que vai até eles, quando eles não mereciam, para encontrá-los, conhecendo as dores, unindo a eles e com os recursos do rei, ele faz novas todas as coisas. Esse texto é sobre a salvação que Jesus vem trazer para nós. O verdadeiro Neemias é o Senhor Jesus. Ele vem até nós. E eu queria dizer a vocês que nós podemos ter o coração pleno, porque enquanto nós não conseguíamos construir nada espiritual na nossa existência, templo espiritual que é a nossa vida, que é a habitação do Senhor, quando nós não tínhamos condição de vencer os inimigos espirituais, que é o próprio diabo, que é essa cosmovisão perdida do mundo e os nossos próprios pecados, o grande e verdadeiro Neemias, o Senhor Jesus, veio e venceu por nós. E nos uniu a Ele. E com seus recursos, com a sua identidade, Ele reconstruiu a nossa história espiritual. E essa salvação muda quem nós somos. Muda a forma de nós lidarmos com a vida. E a partir de agora, salvos pelo Salvador Jesus, nós podemos ser como Neemias na vida dos outros, para levar essa obra de salvação que Jesus nos dá. É por isso que vale a pena estudarmos como estudarmos aqui o jeito que Neemias responde às más notícias, porque quem já foi resgatado por Jesus pode ser agente, assim como Neemias, para abençoar a terra. Que texto maravilhoso. Vamos orar? Pai querido, é tão especial lermos a Tua palavra com os olhos e as lentes das Escrituras. Esse texto é sobre a necessidade de um Salvador, de alguém que coloca o pescoço em risco. Obrigado por Jesus. Não apenas colocou em risco, Ele deu a própria vida para vir até nós, para nos encontrar na nossa desolação e para nos dar novidade de vida, para nos salvar e para nos tornar novas criaturas. Obrigado por tão grande salvação, que nós possamos ser agentes dessa salvação aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém. Queria terminar, querido, orando agora especificamente por você, diante aí da sua má notícia, diante aí da sua grande questão. Pai querido, estou aqui, Pai, usando esse meio virtual para me unir com essa querida pessoa que tem aí essa má notícia. Às vezes é uma grande tristeza com um filho, às vezes com um pai, às vezes com um cônjuge, às vezes uma grande complicação no trabalho. Às vezes é uma situação muito difícil de saúde, financeira. Às vezes é com uma amizade tão próxima. Às vezes uma crise na própria igreja. Eu não sei. O meu pedido, Pai, é que o Senhor nos lembre da tão grande salvação operada em nós por Jesus, que veio a nós e pagando todo o preço de uma dívida que era nossa, nos salvou. E que ao lembrar disso, inundados por esse poder e por esse amor, nós sejamos tomados de uma sabedoria para respondermos às broncas da vida, assim como Neemias. Nos ensina a orar, Pai, exaltando o Teu nome, lembrando da Tua história na nossa vida, da Tua aliança. Ajuda-nos a orar sem cessar, antes de cada resposta, de cada interação, de cada ação. Ajuda-nos nessa humildade de sabermos que tudo que temos vem do Senhor e a usarmos tudo que temos para o Senhor.
Dá-nos sabedoria para não sermos falastrões e conversadores sem que nós tenhamos convicção ou apuração de todos os elementos de verdade do que está acontecendo. Ajuda-nos a sermos agentes de encorajamento aos que estão à nossa volta, com a lembrança de que a boa mão do Senhor está conosco. Ajuda-nos a não nos paralisar diante dos ataques, dos assaltos que muitas das vezes aparecem ao longo da jornada, como Tobias e Sambalate. Ajuda-nos a terminar esse momento aqui como o capítulo 2 termina, lembrando que o êxito do Senhor é quem vai nos visitar. E é por causa da presença do Senhor conosco que nós somos proativos, que nós partiremos para cima da vida. Ó Deus, tem misericórdia de nós, da nossa casa, da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, querido. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos.
Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem